Neste vídeo eu vou te mostrar 6 passos para não cair em fake news astronômica. E você já deve ter ouvido falar em uma frase como um asteroide vai passar próximo da Terra amanhã, ou todos os planetas do sistema solar estarão alinhados na próxima semana. E eu tenho uma frase para lhe dizer que é o seguinte: quem não sabe nada tende a acreditar em tudo. O que acontece, né? Essas notícias de fake news astronômicas, elas bombam porque elas apelam para o desconhecido. E nós não caímos em fake news, em notícias falsas de uma coisa que a gente conhece, né? A astronomia geralmente é um conteúdo que as pessoas gostam, elas se interessam, acham bonito aquelas fotos que são divulgadas na internet, mas do ponto de vista do conhecimento da área, pouca gente sabe, né? Eu estou falando do ponto de vista estatístico, né? É lógico que muita gente estuda, muita gente compreende bem, e isso acaba sendo um caminho muito fértil para notícias falaciosas, para informações que não tem nada a ver com a realidade, e acaba acontecendo muita fake news nessas áreas. E mesmo assim, sem conhecer muito tecnicamente da área, as pessoas de modo geral, né, incluindo leigos, eles se interessam pela astronomia desde a antiguidade. E por que esse interesse desde a antiguidade pela astronomia? As pessoas começaram a olhar para o céu para compreender como o universo funciona. E aqui eu estou falando de uma visão um pouco mais macroscópica das coisas, né? Então, os nômades, para compreender relações sobre estações do ano, sobre o período de cheia e de seca, sobre o período de colheita e de plantação de alimentos, começaram a perceber que os movimentos dos céus e das estrelas, das constelações, via de regra, tinham a ver com esse tipo de fenômeno que acontecia aqui na superfície da Terra. E isso acabou se aprofundando de forma que a gente começou a diferenciar as distâncias cósmicas. Então começamos a perceber que a gente tinha um sistema em que os planetas estavam um pouco mais próximos de nós do que as estrelas, e uma série de outras coisas aí que a gente pode mencionar em outros vídeos. Aqui é o Vinícius, esse é o canal Segundo Diário. Quero dizer que seja bem-vindo. Já estou pedindo logo para você curtir o vídeo, deixar um like aqui. Seu apoio me fortalece muito, dá motivação, a gente cria ânimo para fazer mais material. Sei que é um material muito bom, vai lhe ajudar muito na sua caminhada aí de entender mais como o universo funciona. Manda esse link desse vídeo para a sua galera e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Mas então, vou lhe dar 6 passos simples para você aprender de vez a não cair mais nessas fake news astronômicas. E a primeira delas é desconfiar. Desconfie de toda informação astronômica que chega até você. Se você não consegue logo de cara compreender como aquilo pode acontecer, ou se pode realmente acontecer ou não, você já liga o seu desconfiômetro. A desconfiança é a mãe da segurança. E o segundo passo é ler e ver a matéria inteira, porque se você viu aquela notícia, achou que aquilo ali é um negócio extraordinário, né? Ao invés de você sair mandando para um para outro, meu Deus, vai acontecer mesmo? Você para e pensa, será que isso faz sentido? E como é que você descobre se isso faz sentido ou não? Você vai ler a matéria, você vai ver a matéria e ver a matéria inteira. Você não pode acreditar nos títulos de headline, que são aqueles títulos apocalípticos que aparecem, né? Vai acontecer uma catástrofe absurda daqui a tantos dias, ou o asteroide vai estar em rota de colisão com a Terra e vai destruir todo mundo, ou tem potencial para destruir uma cidade inteira, o que pode acontecer? Geralmente os sites estão ali pelo clique. Se você for noticiar isso aí como se fosse um negócio verídico só pela headline, só pelo título, né, você pode perceber que aquilo ali não pode não fazer muito sentido quando você for ler aquele material inteiro. E eu estou falando tanto de headline apocalíptica, né, quanto messiânica, né? Então, se você ouvir alguma coisa que vem aí, algum negócio do céu extraordinário que vai revolucionar a física e tal, desconfie, as coisas não são tão simples assim. E pode acontecer de o próprio texto
que tem lá a headline toda maluca, explicar com veracidade o que ele realmente quer dizer. Então ele pode colocar um título chamativo só para dar o clique, e quando você vai ler aquele material, você pode perceber que aquilo ali não tem nada a ver com o título foi só para chamar a atenção, para clicar ali, e depois eles vão seguir o texto como se realmente nada daquilo fosse verdadeiro. E você sabe que está na internet, está pelo clique, né? Infelizmente nem todo mundo tem uma preocupação com a informação da audiência. Então a galera quer mesmo receber o clique lá e só, não se preocupa muito com a qualidade da informação. E o terceiro passo é justamente conferir a fonte. Olha só, você recebeu a headline lá no seu smartphone, no seu computador, você abriu o link e leu a matéria inteira, você confere a fonte, né? Lá no final provavelmente vai ter, ou se você está olhando por um blog, você sabe quem foi que escreveu de fato, quem foi o editor. Essa pessoa talvez já seja uma pessoa conhecida, ou esse blog talvez seja um blog conhecido por espalhar fake news, né? Então você vai estar solucionando não solucionando um problema, mas você já vai estar com o pé atrás só na descrição da fonte. É lógico, a fonte não é garantia de que algo é falso ou verdadeiro, mas eu estou falando pelo conjunto da obra, você já começa a se preparar para saber se aquilo faz sentido ou se não faz. Eu repito, não acredito nos títulos que sejam absurdos demais e tomem cuidado com quem escreveu aquilo ali. O quarto passo é você conferir na fonte. Então você leu lá no blog dizendo que a NASA divulgou não sei o que, não sei o que. Vai lá no site da NASA, vê lá se aquilo realmente faz sentido ou se não faz. Porque pode ser que aquele blog, aquele site pegou uma notícia oficial, uma notícia verdadeira e mudou uma palavra, mudou uma expressão que faz a diferença toda no sentido daquele contexto, não? Então você vai lá na fonte, se ele falou qual é a fonte, vai lá naquela fonte, porque mesmo que essa fonte esteja lá, né, você precisa clicar no link, você precisa abrir aquela notícia e ver se realmente o que foi dito daquela fonte realmente é o que a fonte está dizendo. O quinto passo, que também é um passo simples, é pesquisar em outras fontes. Você desconfiou do texto, né? Você, rapaz, isso aqui está muito estranho. Você abriu o link lá, saiu da headline. Depois você conferiu se tem uma fonte, se essa fonte é confiável ou não. Depois você foi na fonte da notícia. Você percebeu que está tudo mais ou menos se encaminhando para ser uma notícia verdadeira, mesmo sendo tão impactante. Pesquise em outras fontes. Comparar fontes é fundamental para compreender melhor uma notícia suspeita. No mundo científico, é costume dizer que um estudo ele foi investigado por pares, né? Ele foi avaliado por pares, ou seja, uma outra pessoa ou um outro grupo de pesquisa ou mais de um grupo de pesquisa pode ter investigado esse material e concluído algo diferente que o autor principal daquele artigo finalizou, né? Concluiu. E isso é importante para a gente saber se realmente aquele artigo ou aquela notícia, né? Estou voltando aqui um pouco mais para o aspecto noticioso, mais de divulgação e ciência, se aquilo ali faz sentido ou se não faz. Então você pode ter na fonte dizendo que aquilo ali é verdade, quando você compara com outras informações daquelas que são semelhantes ou que tem um tema parecido com aquela fonte primária, digamos assim, você vai ver que aquilo ali corre o risco de não ser como a fonte inicial mandou. E antes de falar do sexto passo para você não cair em fake news astronômicas, eu quero te mostrar o e-book Conhecendo o Sistema Solar. Esse e-book é um e-book que eu fiz especialmente para você para falar sobre o sistema solar. Aqui tem um pouco do que eu trouxe para ele, né? Então tem muita informação sobre asteroides, sobre meteoroides, sobre planetas, sobre a nossa estrela mãe, né? O Sol, e um monte de outras coisas aqui para você observar. Tem muitos capítulos, você vai receber informações muito atualizadas. A gente teve a atualização agora no ano de 2025 de descoberta de novas luas em Saturno, então você vai encontrar aqui também
Então eu recomendo demais, aproveita que o preço está promocional, tá? São 109 páginas com figuras, com curiosidades, com comparações e com muita qualidade para você. Vou deixar o link na descrição, vai ser o primeiro link, você clica lá e aproveita o preço que tá em promoção, tá? E o sexto passo simples para você não cair nunca mais em fake news astronômicas é você ir aprendendo sobre astronomia. Você vai procurando em muitos lugares aí, tem o meu e-book, que é uma ótima recomendação, é lógico, eu preparei com muito carinho, muito cuidado para vocês. Mas tem muitos outros lugares aí, muitos outros canais, muitas opções para você estudar, para você compreender e perceber que assim, as fake news astronômicas elas são muito comuns, mas você precisa estudar sempre, ainda que seja um pouco de cada vez. E lógico, acompanha aqui o canal, né? Tem muita coisa bacana aqui para você. Com certeza você vai aprender muito sobre astronomia aqui com a gente. Então, não perca seu tempo, tá? Fique com a gente e eu tenho certeza que isso vai ser muito produtivo para você compreender um pouco mais sobre o universo, sobre as estrelas, sobre as constelações, sobre muito mais.